Então, galera, sétimo ano, mais uma aula de história. Na aula de hoje a gente vai estudar a conquista, né, da América. A gente vai ver como se deu o processo de conquista do continente americano, ou seja, da América. Então, a conquista, né, começa, né, com a conquista espanhola da América, né? Deu origem, né, a um dos maiores impérios, né, da história mundial. Milhões de ameríndios, né, foram submetidos ao rei da Espanha, né, e forçados a trabalhar para os conquistadores. O Império Espanhol nasceu sobre as ruínas, né, dos impérios do Sol. E, como a gente observa, né, naquela imagem anterior, faz parte, né, de um documento indígena, né, chamado de espanhol lienzo, né, que a imagem é de um dos 87 pequenos, né, desenhos pintados nessa tela que apontam, né, a história, né, da conquista, né, do Império Azteca pelos espanhóis em 1521, né? E a tela ela só foi pintada, né, na década de 1550. O Império Espanhol foi um dos mais ricos, né, e cobiçado, né, dos impérios coloniais da época moderna, né? Os metais preciosos da América invadiram a Europa. Para o ouro, né, foram transformados em moeda, né? Prata e ouro foi transformado em moeda, estimulando, né, o comércio internacional. A outra face dessa moeda foi o trabalho indígena, né, no interior, né, das minas, né, realizando em galerias, né, profundas, né, mal iluminadas, inseguras, né? As frequentes mortes, né, dos trabalhadores foram o preço pago, né, pelas fortunas acumuladas na era mercantilista, né? E que esse tema, né, trata, né, da história dos impérios, né, das sociedades coloniais no período moderno. E o segredo, né, de Malinche, né, ou seja, nascido entre 1496 a 501, Maniche, né, também conhecido, né, como Malzintini, né, ou seja, ou Malinali, né, que na língua Nahuatl significa, né, aquele que fala com vivacidade, com inteligência, né? Ou seja, os pais deram à menina, né, em nome que parecia, né, antecipar seu futuro, né? Ela falava, né, muito e sabia o que dizer. Malinche, né, era natural de uma região entre o Império Azteca e a Península Yucatán, que também pertence, né, ao México atual, no século, né, 16. Porém, Yucatán abrigava, né, as cidades de um império desaparecido, né, o Império Maia. E ela ficou órfã, né, de pai muito cedo e foi vendida, né, para comerciantes maias, né? Não se sabe como foi a vida, né, de Maniche entre os maias. Sabe-se, porém, que ela foi uma das 20 escravas, né, que os maias ofereceram, né, aos espanhóis quando chegaram, né, no Cutã, em 1519. Maniche tinha, então, entre 19 e 23 anos, né? E os espanhóis tinham chegado ao Novo Mundo, né? Havia 27 anos, mas tinha se limitado a ocupar as Antilhas, né, no Caribe. E o chefe dos espanhóis, que desembarcaram no Cutã, Hernán Cortés, achou a linda, né? Percebeu também que Maniche poderia ser útil, né? Pois falava duas línguas, né? As dos astecas e as dos maias, né? Cortés estava ali com o objetivo de conquistar, né, o Império Azteca. E nessa imagem, né, a gente pode observar, né, lienzo Tlaxcala, né, ou seja, do século XIX, Cortés, Maniche, né, aqui conversando, negociando, né, e a gente vai ver a questão sinal, né, do fim do mundo, né. Quando chegou a Lucutã, em 1519, né, a expedição comandada por Cortés tinha, né, ordens, né, do governador da ilha de Cuba para fazer, né, o reconhecimento do litoral. Afinal, desde 1492, quando Colombo chegou às ilhas, né, do Caribe, os espanhóis ainda
não tinha, né, se aventurado, né, no continente americano. E o Império Azteca, né? A notícia de que havia chegado homens vindos do mar em caixas flutuantes, né, logo ficou conhecida em Tenochtitlan, né, a capital azteca. O mensageiro informou o imperador Montezuma, né, que os homens tinham, né, um rosto coberto de polos, né, e soltavam fogo pelos braços. Usavam os capacetes, né, reluzentes e montavam, né, em animais, né, de 4 patas, né, e com um casco. Montezuma, né, se assustou. E até então os astecas jamais tinham visto, né, um navio, nem homens barbados, né, nem armas de fogo ou escudo, né, de metal. E observando, né, a imagem, né, a reação de Montezuma, né, que ficou mudo, né, o imperador asteca, né, o Tlatoani, né, isto é, aquele que fala, que comanda, ficou sem palavra diante das características, né, dos europeus relatados, né. Então, aqui no Império Inca, né, ou seja, alguns anos depois, por volta de 1530, né, a mesma coisa aconteceu no Império Inca, né. Basta a notícia, né, de que os homens barbudos, né, tinham desembarcado, né, na costa peruana, né, para que o imperador entrasse, né, em pânico, né. Se perguntaram se eram homens ou eram deuses, né, ou seja, e Atapuapa, né, não sabia, né, nenhum Inca sabia. E a reação de Montezuma e de Atapualpa, né, pode ser resumida, né, em uma palavra, né, medo, né. Não sabia se eram deuses ou inimigos, né. Os incas temiam que o fim do mundo estivesse próximo, né, como dizia as suas conhecidas lendas, né. Uma coisa era certa, com a chegada dos espanhóis, os dias do Império do Sol estavam contados. E os conquistadores, né, espanhóis, né, os espanhóis que buscavam um novo mundo, depois de viagem de Colombo, né, tinham o objetivo de encontrar riquezas, ouros, pedras preciosas, pérolas, né, tudo aquilo, né, que diziam existir no Oriente, né, e os conquistadores achavam, né, que também haviam, né, na América, né. Afinal, o próprio Colombo pensou que estava nas Índias, né, quando chegou às Antilhas, porque os espanhóis não iriam pensar, né, que ali havia tesouros fabulosos, né? Como Colombo morreu, convencido de que tinha alcançado outro mundo, não um novo mundo, mas para os espanhóis daria no mesmo, né, desde que encontrasse ouro e riquezas sem fim. Entre, né, os conquistadores, né, que depois ganharam fama, né, os títulos de nobreza, quase não havia nobres, né, de origem. Eles eram soldados e marinheiros, né, de profissão, e também sapateiros, né, açougueiros, alfaiates e pequenos mercadores. Os poucos nobres presentes nas expedições estavam falidos ou eram jovens sem herança. E o que a gente pode observar, né, nessa imagem, o que havia em comum entre eles era o espírito, né, de aventura, né, e o desejo de subir nas escalas sociais, né. A frase típica desses homens era: vou ao novo mundo para valer mais, né, ou seja, valer mais do que valiam na Espanha, valer mais ou morrer em combate, né, do que eles, a frase que eles se utilizavam. Daí a questão da rebeldia de Cortés, né? Hernán Cortés era nobre, mas pobre, né? Começou a estudar direito, mas não concluiu os estudos. Como faltava dinheiro, virou soldado. E Cortés, né, tinha 35 anos de idade quando desembarcou, né, no Cutã. Ao chegar ao continente, soube que havia, né, um império muito rico no Vale Central do México. Era o Império Azteca, né? Como vimos, Cortés estava autorizado apenas a observar o litoral e em seguida deveria regressar à ilha de Cuba. Mas Cortés não seguiu as instruções por um motivo, né? Maninche, né? Ela aprendeu o suficiente, né, na língua espanhola para traduzir os diálogos, né, entre Cortés e os maias. Mais tarde traduziu os diálogos entre Cortés e os astecas.
Maninche, né, tornou-se amante, né, de Cortés, dedicou-se, né, ao aprendizado da língua, que resgatá-la, né, do cativeiro, né, o convívio com o cavaleiro espanhol era um caminho, né, perfeito para isso, né. Quando soube da ordem de Diego Velázquez, né, governador de Cuba, de que deveria regressar à ilha, Cortés mandou queimar quase todos os seus navios, né, para não ter de obedecer àquela ordem. Né? O exército de Cortés tinha cerca de 450 homens, né? Alguns a cavalo, mas a maioria a pé, além de dezenas de canhões e centenas de arcabuzes, né? Uma espécie de espingarda. Cortés, né? Teve muito sucesso nessa aventura, encontrou e prendeu, né? Montezuma, né? E aliou-se aos seus inimigos. Chegou ao México em 1519, 2 anos depois conquistou, né, o Império Azteca. A gente observa aqui nesse mapa, né, a rota, né, de Cortés de Cuba e a Tenochtitlan, né? E a gente observando também, né, as ambições de Francisco o Pizarro, né, que é a imagem, né, dele, Francisco Pizarro, principal comandante espanhol na conquista do Império Inca, se chamava Francisco Pizarro. Era um homem simples e sem grande instrução, mas também era ambicioso, né, inteligente, estava decidido, né, a brigar por riqueza, né, prestígio, para compensar, né, a miséria de sua juventude. Né? Após suas expedições fracassadas, né, por falta de homens e suprimento, Pizarro, né, conseguiu encontrar guerreiros incas, né, confirmando, né, a notícia de que ali havia, né, um império tão ou mais rico, né, dos astecas, né. Além disso, né, capturou jovens que mais tarde seriam valiosos, né, intérpretes, né. Que, como a gente observa nesse mapa, né, em 1529, Pizarro recebeu autorização da coroa espanhola, né, para conquistar o Império Inca. Ele montou uma expedição, né, com cerca de 200 homens, ou seja, nem a metade do exército de Cortés. Né? Apesar disso, Pizarro atingiu, né, um de seus objetivos. Chegou ao litoral peruano, em 1530, e 2 anos depois foi convidado, né, pelo imperador Atahualpa, né, para um encontro, né, na cidade inca, né, de Cajamarca. E ao capturar Atahualpa, né, Pizarro exigiu, né, um resgate altíssimo para libertar o imperador. Muito ouro e prata, né? Pizarro recebeu o resgate e mesmo assim mandou matar o imperador. O Império Inca caiu em 1533. E aí a gente vai observar a questão da geografia, né, dessa região, né? No território do antigo Império Inca, né, encontra-se, né, hoje vários países, né, da América do Sul, né? Se a gente for fazer essa comparação, a gente observa que onde era um império do território do antigo Império Inca, hoje, né, nós vamos ver vários países, né, como Colômbia, Equador, né? A gente vai ver Peru, os países, né, que hoje fazem parte, Bolívia, da América do Sul. E como explicaria, né, a conquista, né? Ou seja, como explicar, né? Como o exército de Cortés, que não tinha mais do que 450 homens, e Pizarro, que só tinha 200 soldados, puderam vencer os impérios Azteca e Inca, né, com tanta facilidade, né? Seria fácil responder, né, essa questão, dizendo que os espanhóis tinham cavalos, armas de fogo, né, canhões, além de cães, né, ferozes, que os indígenas combatiam com armas de madeira, né, e pedra. Mas, na realidade, a superioridade dos armamentos espanhóis não explica, né, o que realmente aconteceu. Né? As espadas, né, os cavalos e os canhões, né, importante. A população asteca, né, alcançava 25 milhões, né, de pessoas, e a do Império Inca passava dos 20 milhões. Os dois impérios, né, possuíam exércitos treinados, né, que contavam, né, com milhares de guerreiros. Para cada espanhol havia, no mínimo, 50 guerreiros indígenas, diferença, né, que tornava a vitória dos espanhóis decisão praticamente impossível, né?
O uso, né, das armas pelos espanhóis, pouco numerosos, né, diante, né, da enorme quantidade de guerreiros indígenas, eram prejudicados por várias razões, né? Os altiplanos mexicano e andino são íngremes, né? O que certamente dificultou a mobilidade dos cavalos e das carroças, né, que transportavam os canhões, e o território era ignorado, né, pelos espanhóis, como florestas, né, muito fechadas e cheias de cobras, né, e animais que eles desconheciam. Atravessar, né, nos cavalos e canhões era fácil, né? Além disso, né, a pólvora molhava, né, com frequência, né, e se tornavam inúteis. As armas indígenas, mesmo não usando pólvora ou metais, não era menos eficiente, né? Os escudos, sim, por serem de madeira, eram inúteis, né, diante a tiros, né, de arcabuz, né, ou golpe de espada de aço. E as armaduras de elmos, né, de metal, dos conquistadores, né, podiam, né, aguentar, sem dúvida, alguns golpes, né, das armas indígenas, machado com pontas de pedra, cortante, facas de obsidiana, lanças, né, pontiagudas, ainda, né, que feitas, né, de madeira, mas nem todos tinham, né, armadura para se defender. Qualquer descuido, né, era fatal. Na hora do combate, né, o uso do cavalo favoreceu, né, os conquistadores, né, como em todas as guerras antigas, né, os cavaleiros, né, tinham a vantagem, né, de atacar os inimigos por cima, né, golpeando-os com espadas ou lanças. E os arcabuzes, né, os mosquetes, né, espanhóis, soldados e cavalos, né, vestidos pesadas armaduras, né, a tecnologia militar dos espanhóis impressionou, né, os nativos. Quando viam, né, um cavalo pela primeira vez, os nativos, né, não sabiam, né, se o cavaleiro e o cavalo eram duas criaturas ou um monstro, né, com duas cabeças, né? A gente pode observar aí nessa imagem, né, a conquista, né, do México, né? E nessa outra aqui também a gente pode observar detalhes, né, de lienzo, né, nessa outra imagem aqui na conquista, né, dessa região. E aqui, né, os inimigos ou deuses, né? Ou seja, além dos cavalos, os guerreiros astecas e incas nunca, né, tinham visto, né, armas de fogo. Eles acreditavam ser coisas dos deuses. A notícia, né, em alguns documentos, né, de que bastava um tiro do canhão para que os guerreiros saíssem correndo sem combater, né? Não porque tivessem medo, né, do combate, mas porque viam aquilo tudo como um sinal do fim do mundo, né? Dessa maneira, o pânico tomava conta, né, dos nativos, né? E o fim do mundo, né? Ou seja, nos dois impérios, né, havia lendas, né, sobre o começo e o fim do mundo, né? Mas o cristianismo, né, também falava disso, diferentemente dos cristãos é que acreditavam segundo a Bíblia, né, e que o mundo teve um só começo e terá um só fim. Os incas e astecas, né, acreditavam que o mundo tinha, né, passado por várias eras, né, o mundo havia, né, desaparecido e renascido das cinzas, né, 4 ou 5 vezes, por meio, né, de ciclos sucessivos, né, de criação e destruição. Né, para os nativos, né, a chegada dos espanhóis foi vista como um sinal de que o mundo, né, que conhecia estava no fim, né? Os espanhóis podiam não ser deuses, né, mas sim invasores. Foi o que pensaram os imperadores nativos. Nesse caso, valia a pena conversar com eles, oferecer-lhes, né, presentes e negociar. Montezuma, né, no México, Azteca, Atahualpa, no Império Inca, né, tentaram conversar com esses deuses, né? Montezuma, né, acabou refém de Cortés depois de recebê-lo, né, em Tenochtitlan. O mesmo aconteceu com Atahualpa, né, no encontro, né, de Cajamarca, né? E os aliados indígenas dos espanhóis. Os astecas e incas, né, enfrentaram, né, o medo e trataram, né, de se defender diante, né, dos europeus. Perceberam, né, que os espanhóis não eram deuses, né, e passaram a lutar com bravura.
os espanhóis, por sua vez, se deram conta, né, de que não poderiam vencer os nativos sem alianças locais. Na conquista do México, mais rápida do que o do Império Inca, né, a grande aliada e conselheira de Cortés foi Malinche, né, ela sabia quais eram, né, os inimigos dos astecas, os povos, né, e as cidades que não suportavam mais a tributação, né, do Império. Assim, Cortés buscou fazer aliança com as cidades indicadas por Malinche, né, como Tlaxcala, né, prometeu vantagem, né, aos chefes das cidades rivais, a fim, né, de conseguir apoio, né, das tropas nativas. A conquista do Império Azteca foi concluída em 1521, né, um ano depois nasceu Martim, né, filho de Malinche, né, e Cortés. Mas Cortés já era casado na Espanha, portanto, nunca oficializou, né, sua união com Malinche, né? Para ele, Malinche foi amante, né, intérprete e conselheira, né, militar. Na conquista do Império Inca, também aconteceu esse tipo, né, de aliança entre Pizarro e os inimigos do imperador. O império estava dividido, né, desde 1525 por uma disputa, né, entre o imperador atual, Atahualpa, né, e seu irmão, o Ascar. Na briga pelo poder, Atahualpa mandou matar o irmão, né? Pizarro se aproveitou desse conflito e recrutou, né, os partidários de Huáscar para derrubar o império. E em outras áreas, né, da Américas, a conquista, né, dos impérios Azteca e Inca, né, assim o apoio de grupos, né, nativos foi essencial, né, para o sucesso dos conquistadores, né, desse período. E a exploração, né, e humilhação, o primeiro ato dos colonizadores foi o saque violento, né, da sociedade indígena, né? Os espanhóis pilharam, né, os tesouros, depósitos, né, em templos, né, em palácio, máscaras de ouro, né, estatuetas e joias foram convertidas, né, em barras de ouro. Os espanhóis destruíram, né, boa parte, né, do patrimônio cultural nativo, transformando, né, em moeda os objetivos, né, que para os indígenas, né, possuíam valor sagrado. Os nativos, né, valem ouro, né, e prata. Terminada a etapa, né, de saque, veio a exploração mineradora de ouro e principalmente, né, da prata, bem mais abundante, né? As principais minas de ouro foram descobertas, né, na metade do século XVI e estavam localizadas, né, no México atual, Zacatecas, né, e Guanajuato, né, na região de Potosí, né, na atual Bolívia. E a imensa maioria indígena, né, continuou sofrendo, né, as consequências da conquista, né? Os espanhóis não os escravizaram mais, mas impuseram, né, os nativos a um ritmo, né, de trabalho desumano para recrutá-los. Utilizaram os antigos, né, sistemas locais, mito, né, o quartequil, né, que se adaptaram, né, às exigências, né, uma economia colonial de exportação, né, com destaque, né, para os metais preciosos. Como os espanhóis haviam derrubado os impérios, não restou mais nenhum poder centralizado, né, nos antigos territórios azteca e inca. A saída encontrada pelos conquistadores para manter o sistema de recrutamento de mão de obra das aldeias foi engenhosa, né? Simplesmente transformaram os chefes de aldeia em funcionários locais da coroa espanhola, né? O rei espanhol autorizou a doação de terras e outros benefícios, né, a esses chefes, como a liberação do trabalho nas minas deles e de sua família. Resultado, né, os chefes indígenas das aldeias colaboraram com a exploração dos nativos. Se alguém, chefe, não concordasse, os espanhóis substituiriam, né, por outro colonizador. E o fim, né, de Malinche, né, ou seja, Hernán Cortés morreu na Espanha em 1547, Martim, filho de Cortés, e Malinche, né, herdou título, né, e propriedade, né, do pai,
mas perdeu tudo por desafiar a autoridade do rei da Espanha, né, Filipe II. E Maniche, né, como ficou em 1524, Cortés a levou, né, como intérprete, né, para reprimir uma revolta dos maias na América Central. Mas ele só queria dela o serviço, né, de tradutora e os valiosos conselhos. Arranjou, então, um casamento de Malinche, né, com o espanhol, Juan Jaramillo, né? Ela passou, então, a ser conhecida, né, como Dona Marina, né? A maioria dos historiadores garantem, né, que Maniche, né, morreu em 1529 de varíola, né, como milhões de nativos da América. Então, galera do 7º ano, essa foi mais uma aula de história. Até a próxima.